Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Primeiro, a gente acompanha o pastor David Newman. Ele acorda cedo, arrumado, sério, sempre com aquela postura de homem responsável. Parece que ele já levanta pensando nos problemas da igreja. Celular tocando, mensagem de fiel pedindo oração, reunião marcada, gente precisando de conselho. Ele vive para isso. E olha, ele é sincero. Ele realmente quer ajudar as pessoas. Só que tem um detalhe importante. Ele é o tipo de cara que cuida de todo mundo, menos de quem mora com ele. Em casa, a esposa tenta conversar, mas ele vive distraído. Sempre, já vou, só um minuto, depois a gente fala. E a filha, Mariah, sente isso mais forte ainda. Ela é adolescente, cheia de energia, canta o tempo todo, vive com fone de ouvido, sonhando com música. Ela participa do coral, compõe, quer mostrar as músicas para o pai, mas parece que ele nunca tem tempo. Tem uma cena bem simples, mas que dói. Ela tenta conversar com ele sobre o futuro, sobre a faculdade, sobre cantar profissionalmente, e ele responde rápido, sem nem olhar direito, tipo, a gente fala disso depois. Só que esse depois nunca chega. Dá para sentir que ela ama o pai, mas também carrega aquela mágoa silenciosa de se sentir invisível. Enquanto isso, o filme corta para John, o policial. O clima já é diferente. A casa é mais quieta, só ele e a filha, Michelle. Dá para perceber que falta alguém ali. A mãe. Ela já morreu, e isso deixou um buraco enorme nos dois. John virou pai e mãe ao mesmo tempo. Ele faz café da manhã, pergunta se a filha dormiu bem, leva para a escola, busca depois, tudo certinho, tudo controlado. Controlado até demais. Ele é super protetor, liga toda hora, quer saber onde ela está, com quem está, quando volta. Michelle até entende, mas às vezes fica sufocada. Só que, ao mesmo tempo, dá para ver o amor gigante entre os dois. Eles riem juntos, conversam no carro, fazem piada. É aquele tipo de relação bonita, cúmplice. E é justamente por isso que dá um aperto no peito. Você sente que se algo acontecer com ela, ele não aguenta. A filha é literalmente tudo o que ele tem. Aí a história corta de novo. Agora é o Eric, o mecânico. O ambiente muda completamente. Oficina barulhenta, graxa nas mãos, contas acumuladas, telefone tocando com cobrança. A vida dele é luta o tempo todo. Ele trabalha pesado, faz hora extra, pega qualquer serviço. Não é para luxo, é sobrevivência. Porque em casa a situação é tensa. A esposa dele está muito doente, fraca, cansada, fazendo hemodiálise, entrando e saindo de hospital. A gente vê ele ajudando ela a levantar, preparando o remédio, tentando sorrir para não assustar, mas por dentro ele está quebrado. Tem uma cena forte dele olhando as contas médicas espalhadas na mesa, sem saber como pagar. E pior, os médicos falam que só um transplante de rim pode salvar ela. Sem isso, o tempo está acabando. Ele até ora, tenta acreditar, mas dá para sentir a revolta crescendo. Tipo, eu faço tudo certo, então por que Deus não ajuda? É uma fé cansada, desgastada. E aí o filme fica alternando essas três vidas, mostrando o dia a dia como se dissesse, olha como tá tudo normal, aproveita essa paz enquanto dá, porque você sabe que alguma coisa ruim tá chegando. Então vem um momento chave. Mariah discute com o pai. Nada explosivo, mas aquele tipo de conversa cheia de frustração acumulada. Ela sente que ele nunca escuta, ele acha que ela tá exagerando. Ela sai chateada, quer espairecer, quer dirigir um pouco para limpar a cabeça. Só que ela ainda é meio inexperiente no volante. A estrada está molhada, o tempo fechado, ela mexe no celular, se distrai. 1 segundo. Só isso. Quando olha para frente, outro carro. Freada, perda de controle e o impacto. Corte seco. Silêncio. Vidro estilhaçado, metal amassado, o barulho do motor morrendo e depois aquele silêncio estranho, pesado. Mariah está atordoada, sangue escorrendo na testa, o ouvido zunindo, tentando entender o que acabou de acontecer. Ela mal consegue respirar direito. Olha para o lado, vê fumaça saindo do capô e o outro carro completamente destruído. E dentro dele, Michelle, apagada, imóvel. Na hora, o pânico bate de verdade. Gente correndo, alguém ligando para o 911, sirene vindo de longe, tudo confuso, rápido demais.
corta para o hospital. E aí começa a parte mais tensa do filme. Os paramédicos empurrando macarras pelos corredores, médicos gritando instruções, luz branca forte, portas batendo. Mariah é levada para um quarto, machucada, mas consciente. Ela pergunta 1000 vezes, e a outra garota? Ela tá bem? Ela tá viva? Só que ninguém responde direito. Enquanto isso, alguém liga para John. Ele tá no trabalho quando recebe a ligação. E olha, dá para sentir o mundo dele parando naquele segundo. O rosto dele muda na hora. Aquela expressão de, não, isso não pode estar acontecendo. Ele larga tudo e sai correndo. Quando ele chega no hospital e vê Michelle cheia de tubos, respirador, aparelhos apitando, pronto. O cara desmorona. Ele segura a mão dela, chama pelo nome, pede para ela acordar. É aquela cena que dói porque é simples, não tem discurso bonito. Só um pai implorando. E os médicos falam o que ninguém quer ouvir. O estado é gravíssimo. Traumatismo forte. Inchaço cerebral. Eles fazem cirurgia, tentam estabilizar, mas as chances são mínimas. Enquanto isso, do outro lado do hospital, David e a esposa chegam para ver Mariah. Ela está viva, vai ficar bem. Só que o alívio dura 2 segundos, porque a polícia chega. Perguntas, teste de álcool, relatório. E aí, eles descobrem. Foi ela que causou o acidente. A culpa cai em cima do pastor como um caminhão. Ele sempre pregou responsabilidade, caráter, fazer o certo. E agora, a filha dele quase matou alguém. Ele olha para Mariah, que está chorando sem parar, repetindo: "A culpa é minha, pai. Eu estraguei tudo." E não sabe o que falar. Não tem versículo bíblico que resolva isso. Não tem sermão. Só silêncio e peso. Pela primeira vez, a fé dele balança de verdade. Ele ora, mas parece que as palavras não saem. Agora, corta para o Eric. Ele está no hospital também, mas em outro setor, fazendo mais exames com a esposa. Mesma rotina cansativa de sempre. Má notícia atrás de má notícia. Até que o médico chama ele para conversar e fala algo diferente. Surgiu um possível doador compatível. Na hora ele nem entende. Depois cai a ficha. Pode ser a chance que eles estavam esperando há meses. Só que tem um detalhe cruel. Esse rim só existe porque alguém acabou de morrer ou está morrendo. A esperança dele nasce misturada com culpa. Ele fica feliz, mas ao mesmo tempo se sente horrível por estar torcendo pela morte de um desconhecido. E o filme deixa isso bem pesado. Nada é simples. Os médicos chamam John para conversar. Sala pequena, silêncio, aquele jeito sério de hospital que você já sabe o que significa. Eles explicam. Michelle não responde mais. O cérebro não mostra atividade. Tecnicamente, ela já se foi. Só as máquinas estão mantendo o corpo funcionando. Cara, é brutal. John trava. Ele fica olhando para o nada como se não tivesse entendido. Tipo, não, vocês erraram. Minha filha estava bem ontem. Isso não faz sentido. Negação total. Aí vem a pergunta mais difícil de todas. Você já pensou sobre doação de órgãos? É como se fosse uma facada. Ele acabou de perder a filha e já estão pedindo para tirar partes dela. Ele fica com raiva, com Deus, com o hospital, com a garota do acidente, com tudo. Mas ao mesmo tempo, é a chance de salvar outras vidas. Depois do caos do hospital, tudo fica mais devagar. Mas é aquele tipo de calmaria que machuca mais que gritaria. A gente volta pro John sentado ao lado da cama da Michelle. Só o barulho das máquinas. O bip, bip, bip constante. Ele segura a mão dela, que tá fria. Fica conversando como se ela ainda pudesse ouvir. Conta histórias da infância dela. Lembra quando ela aprendeu a andar de bicicleta, quando perdeu o primeiro dente, quando chorou no primeiro dia de aula. Coisas simples, coisas normais. E é isso que dói. Porque não era para acabar assim.
Não tinha nada de especial naquele dia. Não era uma guerra, não era doença, não era nada grandioso. Foi só um acidente. Ele começa a questionar Deus de verdade. Não é oração bonita, é quase briga. Tipo, eu já perdi minha esposa, agora minha filha também? Sério? Isso é justo? Dá pra ver que a fé dele tá quebrando. Enquanto isso, do outro lado do hospital, Eric recebe a confirmação. O rim é compatível. Pode salvar a esposa. Só que depende da autorização da família da doadora. Ou seja, depende da decisão de John. E aí, o filme corta para a casa do Eric depois. Ele conta para a esposa, todo cuidadoso, tentando animar ela. Só que ela fala algo que desmonta ele. Eu não quero que alguém morra por minha causa. Olha o peso disso. Ela está morrendo e mesmo assim ainda pensa nos outros. Ela não quer ser a razão da dor de outra família. Essa cena mexe muito com ele. Porque até então ele estava meio revoltado com Deus, reclamando da vida, pensando só no próprio sofrimento. E ali ele percebe, não é só sobre ele. Tem outras pessoas sofrendo igual ou até mais. Enquanto isso, David tenta lidar com a culpa dentro de casa. Mariah não para de chorar. Ela mal dorme, fica repetindo a cena na cabeça o tempo todo. Se eu não tivesse pegado o carro, se eu tivesse prestado atenção, se eu tivesse esperado. Ela começa a se sentir um monstro, como se tivesse destruído uma família inteira. E o pastor, que sempre teve resposta para tudo, agora não sabe o que falar para a própria filha. Ele tenta orar com ela, mas a oração sai travada. Ele percebe uma coisa dolorosa. É fácil falar de fé quando o problema é dos outros. Difícil é confiar quando o erro veio da sua própria casa. Primeiro, a gente acompanha o pastor David Newman. Ele acorda cedo, arrumado, sério, sempre com aquela postura de homem responsável. Parece que ele já levanta pensando nos problemas da igreja. Celular tocando, mensagem de fiel pedindo oração, reunião marcada, gente precisando de conselho. Ele vive para isso. E olha, ele é sincero. Ele realmente quer ajudar as pessoas. Só que tem um detalhe importante. Ele é o tipo de cara que cuida de todo mundo, menos de quem mora com ele. Em casa, a esposa tenta conversar, mas ele vive distraído. Sempre, já vou, só um minuto, depois a gente fala. E a filha, Mariah, sente isso mais forte ainda. Ela é adolescente, cheia de energia, canta o tempo todo, vive com fone de ouvido, sonhando com música. Ela participa do coral, compõe, quer mostrar as músicas para o pai, mas parece que ele nunca tem tempo. Tem uma cena bem simples, mas que dói. Ela tenta conversar com ele sobre o futuro, sobre a faculdade, sobre cantar profissionalmente, e ele responde rápido, sem nem olhar direito, tipo, a gente fala disso depois. Só que esse depois nunca chega. Dá para sentir que ela ama o pai, mas também carrega aquela mágoa silenciosa de se sentir invisível. Enquanto isso, o filme corta para John, o policial. O clima já é diferente. A casa é mais quieta, só ele e a filha, Michelle. Dá para perceber que falta alguém ali. A mãe. Ela já morreu, e isso deixou um buraco enorme nos dois. John virou pai e mãe ao mesmo tempo. Ele faz café da manhã, pergunta se a filha dormiu bem, leva para a escola, busca depois, tudo certinho, tudo controlado. Controlado até demais. Ele é super protetor, liga toda hora, quer saber onde ela está, com quem está, quando volta. Michelle até entende, mas às vezes fica sufocada. Só que, ao mesmo tempo, dá para ver o amor gigante entre os dois. Eles riem juntos, conversam no carro, fazem piada. É aquele tipo de relação bonita, cúmplice. E é justamente por isso que dá um aperto no peito. Você sente que se algo acontecer com ela, ele não aguenta. A filha é literalmente tudo o que ele tem. Aí a história corta de novo. Agora é o Eric, o mecânico. O ambiente muda completamente. Oficina barulhenta, graxa nas mãos, contas acumuladas, telefone tocando com cobrança. A vida dele é luta o tempo todo. Ele trabalha pesado, faz hora extra, pega qualquer serviço. Não é para luxo, é sobrevivência. Porque em casa a situação é tensa. A esposa dele está muito doente, fraca, cansada, fazendo hemodiálise, entrando e saindo de hospital.
A gente vê ele ajudando ela a levantar, preparando o remédio, tentando sorrir para não assustar, mas por dentro ele está quebrado. Tem uma cena forte dele olhando as contas médicas espalhadas na mesa sem saber como pagar. E pior, os médicos falam que só um transplante de rim pode salvar ela. Sem isso, o tempo está acabando. Ele até ora, tenta acreditar, mas dá para sentir a revolta crescendo. Tipo, eu faço tudo certo, então por que Deus não ajuda? É uma fé cansada, desgastada. E aí o filme fica alternando essas 3 vidas, mostrando o dia a dia como se dissesse: olha como tá tudo normal, aproveita essa paz enquanto dá, porque você sabe que alguma coisa ruim tá chegando. Então vem um momento chave. Mariah discute com o pai. Nada explosivo, mas aquele tipo de conversa cheia de frustração acumulada. Ela sente que ele nunca escuta, ele acha que ela tá exagerando. Ela sai chateada, quer espairecer, quer dirigir um pouco para limpar a cabeça. Só que ela ainda é meio inexperiente no volante. A estrada está molhada, o tempo fechado, ela mexe no celular, se distrai. 1 segundo, só isso. Quando olha para frente, outro carro. Freada, perda de controle e o impacto. Corte seco, silêncio. Vidro estilhaçado, metal amassado, o barulho do motor morrendo e depois aquele silêncio estranho, pesado. Mariah está atordoada, sangue escorrendo na testa, o ouvido zunindo, tentando entender o que acabou de acontecer. Ela mal consegue respirar direito. Olha para o lado, vê fumaça saindo do capô e o outro carro completamente destruído. E dentro dele, Michelle, apagada, imóvel. Na hora, o pânico bate de verdade. Gente correndo, alguém ligando para o 911, sirene vindo de longe, tudo confuso, rápido demais. Corta para o hospital. E aí começa a parte mais tensa do filme. Os paramédicos empurrando macarras pelos corredores, médicos gritando instruções, luz branca forte, portas batendo. Mariah é levada para um quarto, machucada, mas consciente. Ela pergunta 1000 vezes: e a outra garota? Ela tá bem? Ela tá viva? Só que ninguém responde direito. Enquanto isso, alguém liga para John. Ele está no trabalho quando recebe a ligação. E olha, dá para sentir o mundo dele parando naquele segundo. O rosto dele muda na hora. Aquela expressão de: não, isso não pode estar acontecendo. Ele larga tudo e sai correndo. Quando ele chega no hospital e vê Michelle cheia de tubos, respirador, aparelhos apitando, pronto. O cara desmorona. Ele segura a mão dela, chama pelo nome, pede para ela acordar. É aquela cena que dói porque é simples, não tem discurso bonito. Só um pai implorando. E os médicos falam o que ninguém quer ouvir. O estado é gravíssimo. Traumatismo forte. Inchaço cerebral. Eles fazem cirurgia, tentam estabilizar, mas as chances são mínimas. Enquanto isso, do outro lado do hospital, David e a esposa chegam para ver Mariah. Ela está viva, vai ficar bem. Só que o alívio dura 2 segundos, porque a polícia chega. Perguntas, teste de álcool, relatório. E aí, eles descobrem. Foi ela que causou o acidente. A culpa cai em cima do pastor como um caminhão. Ele sempre pregou responsabilidade, caráter, fazer o certo. E agora, a filha dele quase matou alguém. Ele olha para Mariah, que está chorando sem parar, repetindo: a culpa é minha, pai, eu estraguei tudo. E não sabe o que falar. Não tem versículo bíblico que resolva isso. Não tem sermão. Só silêncio e peso. Pela primeira vez, a fé dele balança de verdade. Ele ora, mas parece que as palavras não saem. Agora, corta para o Eric. Ele está no hospital também, mas em outro setor, fazendo mais exames com a esposa. Mesma rotina cansativa de sempre. Má notícia atrás de má notícia. Até que o médico chama ele para conversar e fala algo diferente. Surgiu um possível doador compatível. Na hora ele nem entende. Depois cai a ficha. Pode ser a chance que eles estavam esperando há meses. Só que tem um detalhe cruel. Esse rim só existe porque alguém acabou de morrer ou está morrendo. A esperança dele nasce misturada com culpa.
Ele fica feliz, mas ao mesmo tempo se sente horrível por estar torcendo pela morte de um desconhecido. E o filme deixa isso bem pesado. Nada é simples. Os médicos chamam John para conversar. Sala pequena, silêncio, aquele jeito sério de hospital que você já sabe o que significa. Eles explicam. Michelle não responde mais. O cérebro não mostra atividade. Tecnicamente, ela já se foi. Só as máquinas estão mantendo o corpo funcionando. Cara, é brutal. John trava. Ele fica olhando para o nada como se não tivesse entendido. Tipo, não, vocês erraram. Minha filha estava bem ontem. Isso não faz sentido. Negação total. Aí vem a pergunta mais difícil de todas. Você já pensou sobre doação de órgãos? É como se fosse uma facada. Ele acabou de perder a filha e já estão pedindo para tirar partes dela. Ele fica com raiva, com Deus, com o hospital, com a garota do acidente, com tudo. Mas ao mesmo tempo, é a chance de salvar outras vidas. Depois do caos do hospital, tudo fica mais devagar. Mas é aquele tipo de calmaria que machuca mais que gritaria. A gente volta pro John sentado ao lado da cama da Michelle. Só o barulho das máquinas. O bip, bip, bip constante. Ele segura a mão dela, que tá fria. Fica conversando como se ela ainda pudesse ouvir. Conta histórias da infância dela. Lembra quando ela aprendeu a andar de bicicleta, quando perdeu o primeiro dente, quando chorou no primeiro dia de aula. Coisas simples, coisas normais. E é isso que dói. Porque não era para acabar assim. Não tinha nada de especial naquele dia. Não era uma guerra, não era doença, não era nada grandioso. Foi só um acidente. Ele começa a questionar Deus de verdade. Não é oração bonita, é quase briga. Tipo, eu já perdi minha esposa. Agora minha filha também? Sério? Isso é justo? Dá pra ver que a fé dele tá quebrando. Enquanto isso, do outro lado do hospital, Eric recebe a confirmação. O rim é compatível. Pode salvar a esposa. Só que depende da autorização da família da doadora. Ou seja, depende da decisão de John. E aí, o filme corta para a casa do Eric depois. Ele conta para a esposa, todo cuidadoso, tentando animar ela. Só que ela fala algo que desmonta ele. Eu não quero que alguém morra por minha causa. Olha o peso disso. Ela está morrendo e mesmo assim ainda pensa nos outros. Ela não quer ser a razão da dor de outra família. Essa cena mexe muito com ele. Porque até então ele estava meio revoltado com Deus, reclamando da vida, pensando só no próprio sofrimento. E ali ele percebe, não é só sobre ele. Tem outras pessoas sofrendo igual ou até mais. Enquanto isso, David tenta lidar com a culpa dentro de casa. Mariah não para de chorar. Ela mal dorme, fica repetindo a cena na cabeça o tempo todo. Se eu não tivesse pegado o carro, se eu tivesse prestado atenção, se eu tivesse esperado. Ela começa a se sentir um monstro, como se tivesse destruído uma família inteira. E o pastor, que sempre teve resposta para tudo, agora não sabe o que falar para a própria filha. Ele tenta orar com ela, mas a oração sai travada. Ele percebe uma coisa dolorosa. É fácil falar de fé quando o problema é dos outros. Difícil é confiar quando o erro veio da sua própria casa. Primeiro, a gente acompanha o pastor David Newman. Ele acorda cedo, arrumado, sério, sempre com aquela postura de homem responsável. Parece que ele já levanta pensando nos problemas da igreja. Celular tocando, mensagem de fiel pedindo oração, reunião marcada, gente precisando de conselho. Ele vive para isso. E olha, ele é sincero. Ele realmente quer ajudar as pessoas. Só que tem um detalhe importante. Ele é o tipo de cara que cuida de todo mundo, menos de quem mora com ele. Em casa, a esposa tenta conversar, mas ele vive distraído. Sempre, já vou, só um minuto, depois a gente fala. E a filha, Mariah, sente isso mais forte ainda.
Ela é adolescente, cheia de energia, canta o tempo todo, vive com fone de ouvido, sonhando com música. Ela participa do coral, compõe, quer mostrar as músicas para o pai, mas parece que ele nunca tem tempo. Tem uma cena bem simples, mas que dói. Ela tenta conversar com ele sobre o futuro, sobre a faculdade, sobre cantar profissionalmente, e ele responde rápido, sem nem olhar direito, tipo, a gente fala disso depois. Só que esse depois nunca chega. Dá para sentir que ela ama o pai, mas também carrega aquela mágoa silenciosa de se sentir invisível. Enquanto isso, o filme corta para John, o policial. O clima já é diferente. A casa é mais quieta, só ele e a filha, Michelle. Dá para perceber que falta alguém ali. A mãe. Ela já morreu, e isso deixou um buraco enorme nos dois. John virou pai e mãe ao mesmo tempo. Ele faz café da manhã, pergunta se a filha dormiu bem, leva para a escola, busca depois, tudo certinho, tudo controlado. Controlado até demais. Ele é super protetor, liga toda hora, quer saber onde ela está, com quem está, quando volta. Michelle até entende, mas às vezes fica sufocada. Só que, ao mesmo tempo, dá para ver o amor gigante entre os dois. Eles riem juntos, conversam no carro, fazem piada. É aquele tipo de relação bonita, cúmplice. E é justamente por isso que dá um aperto no peito. Você sente que se algo acontecer com ela, ele não aguenta. A filha é literalmente tudo o que ele tem. Aí a história corta de novo. Agora é o Eric, o mecânico. O ambiente muda completamente. Oficina barulhenta, graxa nas mãos, contas acumuladas, telefone tocando com cobrança. A vida dele é luta o tempo todo. Ele trabalha pesado, faz hora extra, pega qualquer serviço. Não é para luxo, é sobrevivência. Porque em casa a situação é tensa. A esposa dele está muito doente, fraca, cansada, fazendo hemodiálise, entrando e saindo de hospital. A gente vê ele ajudando ela a levantar, preparando remédio, tentando sorrir para não assustar, mas por dentro ele está quebrado. Tem uma cena forte dele olhando as contas médicas espalhadas na mesa, sem saber como pagar. E pior, os médicos falam que só um transplante de rim pode salvar ela. Sem isso, o tempo está acabando. Ele até ora, tenta acreditar, mas dá para sentir a revolta crescendo. Tipo, eu faço tudo certo, então por que Deus não ajuda? É uma fé cansada, desgastada. E aí o filme fica alternando essas três vidas, mostrando o dia a dia como se dissesse, olha como tá tudo normal, aproveita essa paz enquanto dá, porque você sabe que alguma coisa ruim tá chegando. Então vem um momento chave. Mariah discute com o pai. Nada explosivo, mas aquele tipo de conversa cheia de frustração acumulada. Ela sente que ele nunca escuta, ele acha que ela está exagerando. Ela sai chateada, quer espairecer, quer dirigir um pouco para limpar a cabeça. Só que ela ainda é meio inexperiente no volante. A estrada está molhada, o tempo fechado, ela mexe no celular, se distrai. 1 segundo, só isso. Quando olha para frente, outro carro. Freada, perda de controle e o impacto. Corte seco, silêncio. Vidro estilhaçado, metal amassado, o barulho do motor morrendo e depois aquele silêncio estranho, pesado. Mariah está atordoada, sangue escorrendo na testa, o ouvido zunindo, tentando entender o que acabou de acontecer. Ela mal consegue respirar direito. Olha para o lado, vê fumaça saindo do capô e o outro carro completamente destruído. E dentro dele, Michelle, apagada, imóvel. Na hora, o pânico bate de verdade. Gente correndo, alguém ligando para o 911, sirene vindo de longe, tudo confuso, rápido demais. Corta para o hospital. E aí começa a parte mais tensa do filme. Os paramédicos empurrando macarras pelos corredores, médicos gritando instruções, luz branca forte, portas batendo. Mariah é levada para um quarto, machucada, mas consciente. Ela pergunta 1000 vezes, e a outra garota? Ela tá bem? Ela tá viva? Só que ninguém responde direito. Enquanto isso, alguém liga para John. Ele tá no trabalho quando recebe a ligação. E olha, dá para sentir o mundo dele parando naquele segundo. O rosto dele muda na hora. Aquela expressão de, não, isso não pode estar acontecendo. Ele larga tudo e sai correndo. Quando ele chega no hospital e vê Michelle cheia de tubos, respirador, aparelhos apitando, pronto. O cara desmorona. Ele segura a mão dela, chama pelo nome, pede para ela acordar,
É aquela cena que dói porque é simples, não tem discurso bonito, só um pai implorando. E os médicos falam o que ninguém quer ouvir. O estado é gravíssimo. Traumatismo forte, inchaço cerebral. Eles fazem cirurgia, tentam estabilizar, mas as chances são mínimas. Enquanto isso, do outro lado do hospital, David e a esposa chegam para ver Mariah. Ela está viva, vai ficar bem. Só que o alívio dura 2 segundos, porque a polícia chega. Perguntas, teste de álcool, relatório. E aí, eles descobrem. Foi ela que causou o acidente. A culpa cai em cima do pastor como um caminhão. Ele sempre pregou responsabilidade, caráter, fazer o certo. E agora, a filha dele quase matou alguém. Ele olha para Mariah, que está chorando sem parar, repetindo: "A culpa é minha, pai. Eu estraguei tudo." E não sabe o que falar. Não tem versículo bíblico que resolva isso. Não tem sermão. Só silêncio e peso. Pela primeira vez, a fé dele balança de verdade. Ele ora, mas parece que as palavras não saem. Agora, corta para o Eric. Ele está no hospital também, mas em outro setor, fazendo mais exames com a esposa. Mesma rotina cansativa de sempre. Má notícia atrás de má notícia. Até que o médico chama ele para conversar e fala algo diferente. Surgiu um possível doador compatível. Na hora ele nem entende. Depois cai a ficha. Pode ser a chance que eles estavam esperando há meses. Só que tem um detalhe cruel. Esse rim só existe porque alguém acabou de morrer ou está morrendo. A esperança dele nasce misturada com culpa. Ele fica feliz, mas ao mesmo tempo se sente horrível por estar torcendo pela morte de um desconhecido. E o filme deixa isso bem pesado. Nada é simples. Os médicos chamam John para conversar. Sala pequena, silêncio, aquele jeito sério de hospital que você já sabe o que significa. Eles explicam. Michelle não responde mais. O cérebro não mostra atividade. Tecnicamente, ela já se foi. Só as máquinas estão mantendo o corpo funcionando. Cara, é brutal. John trava. Ele fica olhando para o nada como se não tivesse entendido. Tipo, não, vocês erraram. Minha filha estava bem ontem. Isso não faz sentido. Negação total. Aí vem a pergunta mais difícil de todas. Você já pensou sobre doação de órgãos? É como se fosse uma facada. Ele acabou de perder a filha e já estão pedindo para tirar partes dela. Ele fica com raiva, com Deus, com o hospital, com a garota do acidente, com tudo. Mas ao mesmo tempo, é a chance de salvar outras vidas. Depois do caos do hospital, tudo fica mais devagar. Mas é aquele tipo de calmaria que machuca mais que gritaria. A gente volta pro John sentado ao lado da cama da Michelle. Só o barulho das máquinas. O bip, bip, bip constante. Ele segura a mão dela, que tá fria. Fica conversando como se ela ainda pudesse ouvir. Conta histórias da infância dela. Lembra quando ela aprendeu a andar de bicicleta, quando perdeu o primeiro dente, quando chorou no primeiro dia de aula. Coisas simples, coisas normais. E é isso que dói. Porque não era para acabar assim. Não tinha nada de especial naquele dia. Não era uma guerra, não era doença, não era nada grandioso. Foi só um acidente. Ele começa a questionar Deus de verdade. Não é oração bonita, é quase briga. Tipo, eu já perdi minha esposa, agora minha filha também? Sério? Isso é justo? Dá pra ver que a fé dele tá quebrando. Enquanto isso, do outro lado do hospital, Eric recebe a confirmação. O rim é compatível. Pode salvar a esposa. Só que depende da autorização da família da doadora. Ou seja, depende da decisão de John. E aí, o filme corta para a casa do Eric depois. Ele conta para a esposa, todo cuidadoso, tentando animar ela. Só que ela fala algo que desmonta ele. Eu não quero que alguém morra por minha causa.
Olha o peso disso. Ela está morrendo e mesmo assim ainda pensa nos outros. Ela não quer ser a razão da dor de outra família. Essa cena mexe muito com ele. Porque até então ele estava meio revoltado com Deus, reclamando da vida, pensando só no próprio sofrimento. E ali ele percebe, não é só sobre ele. Tem outras pessoas sofrendo igual ou até mais. Enquanto isso, David tenta lidar com a culpa dentro de casa. Mariah não para de chorar. Ela mal dorme, fica repetindo a cena na cabeça o tempo todo. Se eu não tivesse pegado o carro, se eu tivesse prestado atenção, se eu tivesse esperado. Ela começa a se sentir um monstro, como se tivesse destruído uma família inteira. E o pastor, que sempre teve resposta para tudo, agora não sabe o que falar para a própria filha. Ele tenta orar com ela, mas a oração sai travada. Ele percebe uma coisa dolorosa. É fácil falar de fé quando o problema é dos outros. Difícil é confiar quando o erro veio da sua própria casa. Primeiro, a gente acompanha o pastor David Newman. Ele acorda cedo, arrumado, sério, sempre com aquela postura de homem responsável. Parece que ele já levanta pensando nos problemas da igreja. Celular tocando, mensagem de fiel pedindo oração, reunião marcada, gente precisando de conselho. Ele vive para isso. E olha, ele é sincero. Ele realmente quer ajudar as pessoas. Só que tem um detalhe importante. Ele é o tipo de cara que cuida de todo mundo, menos de quem mora com ele. Em casa, a esposa tenta conversar, mas ele vive distraído. Sempre, já vou, só um minuto, depois a gente fala. E a filha, Mariah, sente isso mais forte ainda. Ela é adolescente, cheia de energia, canta o tempo todo, vive com fone de ouvido, sonhando com música. Ela participa do coral, compõe, quer mostrar as músicas para o pai, mas parece que ele nunca tem tempo. Tem uma cena bem simples, mas que dói. Ela tenta conversar com ele sobre o futuro, sobre a faculdade, sobre cantar profissionalmente, e ele responde rápido, sem nem olhar direito, tipo, a gente fala disso depois. Só que esse depois nunca chega. Dá para sentir que ela ama o pai, mas também carrega aquela mágoa silenciosa de se sentir invisível. Enquanto isso, o filme corta para John, o policial. O clima já é diferente. A casa é mais quieta, só ele e a filha, Michelle. Dá para perceber que falta alguém ali. A mãe. Ela já morreu, e isso deixou um buraco enorme nos dois. John virou pai e mãe ao mesmo tempo. Ele faz café da manhã, pergunta se a filha dormiu bem, leva para a escola, busca depois, tudo certinho, tudo controlado. Controlado até demais. Ele é super protetor, liga toda hora, quer saber onde ela está, com quem está, quando volta. Michelle até entende, mas às vezes fica sufocada. Só que, ao mesmo tempo, dá para ver o amor gigante entre os dois. Eles riem juntos, conversam no carro, fazem piada. É aquele tipo de relação bonita, cúmplice. E é justamente por isso que dá um aperto no peito. Você sente que se algo acontecer com ela, ele não aguenta. A filha é literalmente tudo o que ele tem. Aí a história corta de novo. Agora é o Eric, o mecânico. O ambiente muda completamente. Oficina barulhenta, graxa nas mãos, contas acumuladas, telefone tocando com cobrança. A vida dele é luta o tempo todo. Ele trabalha pesado, faz hora extra, pega qualquer serviço. Não é para luxo, é sobrevivência. Porque em casa a situação é tensa. A esposa dele está muito doente, fraca, cansada, fazendo hemodiálise, entrando e saindo de hospital. A gente vê ele ajudando ela a levantar, preparando o remédio, tentando sorrir para não assustar, mas por dentro ele está quebrado. Tem uma cena forte dele olhando as contas médicas espalhadas na mesa, sem saber como pagar. E pior, os médicos falam que só um transplante de rim pode salvar ela. Sem isso, o tempo está acabando. Ele até ora, tenta acreditar, mas dá para sentir a revolta crescendo. Tipo, eu faço tudo certo, então por que Deus não ajuda? É uma fé cansada, desgastada. E aí o filme fica alternando essas três vidas, mostrando o dia a dia como se dissesse, olha como tá tudo normal, aproveita essa paz enquanto dá, porque você sabe que alguma coisa ruim tá chegando. Então vem um momento chave. Mariah discute com o pai. Nada explosivo, mas aquele tipo de conversa cheia de frustração acumulada. Ela sente que ele nunca escuta, ele acha que ela tá exagerando. Ela sai chateada, quer espairecer,
quer dirigir um pouco para limpar a cabeça, só que ela ainda é meio inexperiente no volante. A estrada está molhada, o tempo fechado, ela mexe no celular, se distrai. 1 segundo, só isso. Quando olha para frente, outro carro. Freada, perda de controle e o impacto. Corte seco, silêncio, vidro estilhaçado, metal amassado, o barulho do motor morrendo e depois aquele silêncio estranho, pesado. Mariah está atordoada, sangue escorrendo na testa, o ouvido zunindo, tentando entender o que acabou de acontecer. Ela mal consegue respirar direito. Olha para o lado, vê fumaça saindo do capô e o outro carro completamente destruído. E dentro dele, Michelle, apagada, imóvel. Na hora, o pânico bate de verdade. Gente correndo, alguém ligando para o 911, sirene vindo de longe, tudo confuso, rápido demais. Corta para o hospital. E aí começa a parte mais tensa do filme. Os paramédicos empurrando macarras pelos corredores, médicos gritando instruções, luz branca forte, portas batendo. Mariah é levada para um quarto, machucada, mas consciente. Ela pergunta 1000 vezes, e a outra garota? Ela tá bem? Ela tá viva? Só que ninguém responde direito. Enquanto isso, alguém liga para John. Ele tá no trabalho quando recebe a ligação. E olha, dá para sentir o mundo dele parando naquele segundo. O rosto dele muda na hora. Aquela expressão de, não, isso não pode estar acontecendo. Ele larga tudo e sai correndo. Quando ele chega no hospital e vê Michelle cheia de tubos, respirador, aparelhos apitando, pronto. O cara desmorona. Ele segura a mão dela, chama pelo nome, pede para ela acordar. É aquela cena que dói porque é simples, não tem discurso bonito. Só um pai implorando. E os médicos falam o que ninguém quer ouvir. O estado é gravíssimo. Traumatismo forte. Inchaço cerebral. Eles fazem cirurgia, tentam estabilizar, mas as chances são mínimas. Enquanto isso, do outro lado do hospital, David e a esposa chegam para ver Mariah. Ela está viva, vai ficar bem. Só que o alívio dura 2 segundos, porque a polícia chega. Perguntas, teste de álcool, relatório. E aí, eles descobrem. Foi ela que causou o acidente. A culpa cai em cima do pastor como um caminhão. Ele sempre pregou responsabilidade, caráter, fazer o certo. E agora, a filha dele quase matou alguém. Ele olha para Mariah, que está chorando sem parar, repetindo: "A culpa é minha, pai. Eu estraguei tudo." E não sabe o que falar. Não tem versículo bíblico que resolva isso. Não tem sermão. Só silêncio e peso. Pela primeira vez, a fé dele balança de verdade. Ele ora, mas parece que as palavras não saem. Agora, corta para o Eric. Ele está no hospital também, mas em outro setor, fazendo mais exames com a esposa. Mesma rotina cansativa de sempre. Má notícia atrás de má notícia. Até que o médico chama ele para conversar e fala algo diferente. Surgiu um possível doador compatível. Na hora ele nem entende. Depois cai a ficha. Pode ser a chance que eles estavam esperando há meses. Só que tem um detalhe cruel. Esse rim só existe porque alguém acabou de morrer ou está morrendo. A esperança dele nasce misturada com culpa. Ele fica feliz, mas ao mesmo tempo se sente horrível por estar torcendo pela morte de um desconhecido. E o filme deixa isso bem pesado. Nada é simples. Os médicos chamam John para conversar. Sala pequena, silêncio, aquele jeito sério de hospital que você já sabe o que significa. Eles explicam. Michelle não responde mais. O cérebro não mostra atividade. Tecnicamente, ela já se foi. Só as máquinas estão mantendo o corpo funcionando. Cara, é brutal. John trava. Ele fica olhando para o nada como se não tivesse entendido. Tipo, não, vocês erraram. Minha filha estava bem ontem. Isso não faz sentido. Negação total. Aí vem a pergunta mais difícil de todas. Você já pensou sobre doação de órgãos? É como se fosse uma facada.
Ele acabou de perder a filha e já estão pedindo para tirar partes dela. Ele fica com raiva, com Deus, com o hospital, com a garota do acidente, com tudo. Mas ao mesmo tempo, é a chance de salvar outras vidas. Depois do caos do hospital, tudo fica mais devagar. Mas é aquele tipo de calmaria que machuca mais que gritaria. A gente volta pro John sentado ao lado da cama da Michelle. Só o barulho das máquinas. O bip, bip, bip constante. Ele segura a mão dela, que tá fria. Fica conversando como se ela ainda pudesse ouvir. Conta histórias da infância dela. Lembra quando ela aprendeu a andar de bicicleta, quando perdeu o primeiro dente, quando chorou no primeiro dia de aula. Coisas simples, coisas normais. E é isso que dói. Porque não era para acabar assim. Não tinha nada de especial naquele dia. Não era uma guerra, não era doença, não era nada grandioso. Foi só um acidente. Ele começa a questionar Deus de verdade. Não é oração bonita, é quase briga. Tipo, eu já perdi minha esposa. Agora minha filha também? Sério? Isso é justo? Dá pra ver que a fé dele tá quebrando. Enquanto isso, do outro lado do hospital, Eric recebe a confirmação. O rim é compatível. Pode salvar a esposa. Só que depende da autorização da família da doadora. Ou seja, depende da decisão de John. E aí, o filme corta para a casa do Eric depois. Ele conta para a esposa, todo cuidadoso, tentando animar ela. Só que ela fala algo que desmonta ele. Eu não quero que alguém morra por minha causa. Olha o peso disso. Ela está morrendo e mesmo assim ainda pensa nos outros. Ela não quer ser a razão da dor de outra família. Essa cena mexe muito com ele. Porque até então ele estava meio revoltado com Deus, reclamando da vida, pensando só no próprio sofrimento. E ali ele percebe, não é só sobre ele. Tem outras pessoas sofrendo igual ou até mais. Enquanto isso, David tenta lidar com a culpa dentro de casa. Mariah não para de chorar. Ela mal dorme, fica repetindo a cena na cabeça o tempo todo. Se eu não tivesse pegado o carro, se eu tivesse prestado atenção, se eu tivesse esperado. Ela começa a se sentir um monstro, como se tivesse destruído uma família inteira. E o pastor, que sempre teve resposta para tudo, agora não sabe o que falar para a própria filha. Ele tenta orar com ela, mas a oração sai travada. Ele percebe uma coisa dolorosa. É fácil falar de fé quando o problema é dos outros. Difícil é confiar quando o erro veio da sua própria casa. Primeiro, a gente acompanha o pastor David Newman. Ele acorda cedo, arrumado, sério, sempre com aquela postura de homem responsável. Parece que ele já levanta pensando nos problemas da igreja. Celular tocando, mensagem de fiel pedindo oração, reunião marcada, gente precisando de conselho. Ele vive para isso. E olha, ele é sincero. Ele realmente quer ajudar as pessoas. Só que tem um detalhe importante. Ele é o tipo de cara que cuida de todo mundo, menos de quem mora com ele. Em casa, a esposa tenta conversar, mas ele vive distraído. Sempre, já vou, só um minuto, depois a gente fala. E a filha, Mariah, sente isso mais forte ainda. Ela é adolescente, cheia de energia, canta o tempo todo, vive com fone de ouvido, sonhando com música. Ela participa do coral, compõe, quer mostrar as músicas para o pai, mas parece que ele nunca tem tempo. Tem uma cena bem simples, mas que dói. Ela tenta conversar com ele sobre o futuro, sobre a faculdade, sobre cantar profissionalmente, e ele responde rápido, sem nem olhar direito, tipo, a gente fala disso depois. Só que esse depois nunca chega. Dá para sentir que ela ama o pai, mas também carrega aquela mágoa silenciosa de se sentir invisível. Enquanto isso, o filme corta para John, o policial. O clima já é diferente. A casa é mais quieta, só ele e a filha, Michelle. Dá para perceber que falta alguém ali. A mãe. Ela já morreu, e isso deixou um buraco enorme nos dois. John virou pai e mãe ao mesmo tempo. Ele faz café da manhã, pergunta se a filha dormiu bem, leva para a escola, busca depois, tudo certinho, tudo controlado. Controlado até demais. Ele é super protetor, liga toda hora, quer saber onde ela está, com quem está, quando volta.
Michelle até entende, mas às vezes fica sufocada. Só que, ao mesmo tempo, dá para ver o amor gigante entre os dois. Eles riem juntos, conversam no carro, fazem piada. É aquele tipo de relação bonita, cúmplice. E é justamente por isso que dá um aperto no peito. Você sente que se algo acontecer com ela, ele não aguenta. A filha é literalmente tudo o que ele tem. Aí a história corta de novo. Agora é o Eric, o mecânico. O ambiente muda completamente. Oficina barulhenta, graxa nas mãos, contas acumuladas, telefone tocando com cobrança. A vida dele é luta o tempo todo. Ele trabalha pesado, faz hora extra, pega qualquer serviço. Não é para luxo, é sobrevivência. Porque em casa a situação é tensa. A esposa dele está muito doente, fraca, cansada, fazendo hemodiálise, entrando e saindo de hospital. A gente vê ele ajudando ela a levantar, preparando remédio, tentando sorrir para não assustar, mas por dentro ele está quebrado. Tem uma cena forte dele olhando as contas médicas espalhadas na mesa, sem saber como pagar. E pior, os médicos falam que só um transplante de rim pode salvar ela. Sem isso, o tempo está acabando. Ele até ora, tenta acreditar, mas dá para sentir a revolta crescendo. Tipo, eu faço tudo certo, então por que Deus não ajuda? É uma fé cansada, desgastada. E aí o filme fica alternando essas três vidas, mostrando o dia a dia como se dissesse: olha como tá tudo normal, aproveita essa paz enquanto dá, porque você sabe que alguma coisa ruim tá chegando. Então vem um momento chave. Mariah discute com o pai. Nada explosivo, mas aquele tipo de conversa cheia de frustração acumulada. Ela sente que ele nunca escuta, ele acha que ela tá exagerando. Ela sai chateada, quer espairecer, quer dirigir um pouco para limpar a cabeça. Só que ela ainda é meio inexperiente no volante. A estrada está molhada, o tempo fechado, ela mexe no celular, se distrai. 1 segundo, só isso. Quando olha para frente, outro carro. Freada, perda de controle e o impacto. Corte seco, silêncio. Vidro estilhaçado, metal amassado, o barulho do motor morrendo e depois aquele silêncio estranho, pesado. Mariah está atordoada, sangue escorrendo na testa, o ouvido zunindo, tentando entender o que acabou de acontecer. Ela mal consegue respirar direito. Olha para o lado, vê fumaça saindo do capô e o outro carro completamente destruído. E dentro dele, Michelle, apagada, imóvel. Na hora, o pânico bate de verdade. Gente correndo, alguém ligando para o 911, sirene vindo de longe, tudo confuso, rápido demais. Corta para o hospital. E aí começa a parte mais tensa do filme. Os paramédicos empurrando macarras pelos corredores, médicos gritando instruções, luz branca forte, portas batendo. Mariah é levada para um quarto, machucada, mas consciente. Ela pergunta 1000 vezes: e a outra garota? Ela tá bem? Ela tá viva? Só que ninguém responde direito. Enquanto isso, alguém liga para John. Ele tá no trabalho quando recebe a ligação. E olha, dá para sentir o mundo dele parando naquele segundo. O rosto dele muda na hora. Aquela expressão de: não, isso não pode estar acontecendo. Ele larga tudo e sai correndo. Quando ele chega no hospital e vê Michelle cheia de tubos, respirador, aparelhos apitando, pronto. O cara desmorona. Ele segura a mão dela, chama pelo nome, pede para ela acordar. É aquela cena que dói porque é simples, não tem discurso bonito. Só um pai implorando. E os médicos falam o que ninguém quer ouvir. O estado é gravíssimo. Traumatismo forte. Inchaço cerebral. Eles fazem cirurgia, tentam estabilizar, mas as chances são mínimas. Enquanto isso, do outro lado do hospital, David e a esposa chegam para ver Mariah. Ela está viva, vai ficar bem. Só que o alívio dura 2 segundos, porque a polícia chega. Perguntas, teste de álcool, relatório. E aí, eles descobrem. Foi ela que causou o acidente. A culpa cai em cima do pastor como um caminhão. Ele sempre pregou responsabilidade, caráter, fazer o certo. E agora, a filha dele quase matou alguém. Ele olha para Mariah, que está chorando sem parar, repetindo: a culpa é minha, pai, eu estraguei tudo. E não sabe o que falar. Não tem versículo bíblico que resolva isso.
Não tem sermão, só silêncio e peso. Pela primeira vez, a fé dele balança de verdade. Ele ora, mas parece que as palavras não saem. Agora, corta para o Eric. Ele está no hospital também, mas em outro setor, fazendo mais exames com a esposa. Mesma rotina cansativa de sempre. Má notícia atrás de má notícia. Até que o médico chama ele para conversar e fala algo diferente. Surgiu um possível doador compatível. Na hora ele nem entende. Depois cai a ficha. Pode ser a chance que eles estavam esperando há meses. Só que tem um detalhe cruel. Esse rim só existe porque alguém acabou de morrer ou está morrendo. A esperança dele nasce misturada com culpa. Ele fica feliz, mas ao mesmo tempo se sente horrível por estar torcendo pela morte de um desconhecido. E o filme deixa isso bem pesado. Nada é simples. Os médicos chamam John para conversar. Sala pequena, silêncio, aquele jeito sério de hospital que você já sabe o que significa. Eles explicam. Michelle não responde mais. O cérebro não mostra atividade. Tecnicamente, ela já se foi. Só as máquinas estão mantendo o corpo funcionando. Cara, é brutal. John trava. Ele fica olhando para o nada como se não tivesse entendido. Tipo, não, vocês erraram. Minha filha estava bem ontem. Isso não faz sentido. Negação total. Aí vem a pergunta mais difícil de todas. Você já pensou sobre doação de órgãos? É como se fosse uma facada. Ele acabou de perder a filha e já estão pedindo para tirar partes dela. Ele fica com raiva, com Deus, com o hospital, com a garota do acidente, com tudo. Mas ao mesmo tempo, é a chance de salvar outras vidas. Depois do caos do hospital, tudo fica mais devagar. Mas é aquele tipo de calmaria que machuca mais que gritaria. A gente volta pro John sentado ao lado da cama da Michelle. Só o barulho das máquinas. O bip, bip, bip constante. Ele segura a mão dela, que tá fria. Fica conversando como se ela ainda pudesse ouvir. Conta histórias da infância dela. Lembra quando ela aprendeu a andar de bicicleta, quando perdeu o primeiro dente, quando chorou no primeiro dia de aula. Coisas simples, coisas normais. E é isso que dói. Porque não era para acabar assim. Não tinha nada de especial naquele dia. Não era uma guerra, não era doença, não era nada grandioso. Foi só um acidente. Ele começa a questionar Deus de verdade. Não é oração bonita, é quase briga. Tipo, eu já perdi minha esposa. Agora minha filha também? Sério? Isso é justo? Dá pra ver que a fé dele tá quebrando. Enquanto isso, do outro lado do hospital, Eric recebe a confirmação. O rim é compatível. Pode salvar a esposa. Só que depende da autorização da família da doadora. Ou seja, depende da decisão de John. E aí, o filme corta para a casa do Eric depois. Ele conta para a esposa, todo cuidadoso, tentando animar ela. Só que ela fala algo que desmonta ele. Eu não quero que alguém morra por minha causa. Olha o peso disso. Ela está morrendo e mesmo assim ainda pensa nos outros. Ela não quer ser a razão da dor de outra família. Essa cena mexe muito com ele. Porque até então ele estava meio revoltado com Deus, reclamando da vida, pensando só no próprio sofrimento. E ali ele percebe, não é só sobre ele. Tem outras pessoas sofrendo igual ou até mais. Enquanto isso, David tenta lidar com a culpa dentro de casa. Mariah não para de chorar. Ela mal dorme, fica repetindo a cena na cabeça o tempo todo. Se eu não tivesse pegado o carro, se eu tivesse prestado atenção, se eu tivesse esperado. Ela começa a se sentir um monstro, como se tivesse destruído uma família inteira. E o pastor, que sempre teve resposta para tudo, agora não sabe o que falar para a própria filha. Ele tenta orar com ela, mas a oração sai travada. Ele percebe uma coisa dolorosa. É fácil falar de fé quando o problema é dos outros.
Difícil é confiar quando o erro veio da sua própria casa. Primeiro, a gente acompanha o pastor David Newman. Ele acorda cedo, arrumado, sério, sempre com aquela postura de homem responsável. Parece que ele já levanta pensando nos problemas da igreja. Celular tocando, mensagem de fiel pedindo oração, reunião marcada, gente precisando de conselho. Ele vive para isso. E olha, ele é sincero. Ele realmente quer ajudar as pessoas. Só que tem um detalhe importante. Ele é o tipo de cara que cuida de todo mundo, menos de quem mora com ele. Em casa, a esposa tenta conversar, mas ele vive distraído. Sempre, já vou, só um minuto, depois a gente fala. E a filha, Mariah, sente isso mais forte ainda. Ela é adolescente, cheia de energia, canta o tempo todo, vive com fone de ouvido, sonhando com música. Ela participa do coral, compõe, quer mostrar as músicas para o pai, mas parece que ele nunca tem tempo. Tem uma cena bem simples, mas que dói. Ela tenta conversar com ele sobre o futuro, sobre a faculdade, sobre cantar profissionalmente, e ele responde rápido, sem nem olhar direito, tipo, a gente fala disso depois. Só que esse depois nunca chega. Dá para sentir que ela ama o pai, mas também carrega aquela mágoa silenciosa de se sentir invisível. Enquanto isso, o filme corta para John, o policial. O clima já é diferente. A casa é mais quieta, só ele e a filha, Michelle. Dá para perceber que falta alguém ali. A mãe. Ela já morreu, e isso deixou um buraco enorme nos dois. John virou pai e mãe ao mesmo tempo. Ele faz café da manhã, pergunta se a filha dormiu bem, leva para a escola, busca depois, tudo certinho, tudo controlado. Controlado até demais. Ele é super protetor, liga toda hora, quer saber onde ela está, com quem está, quando volta. Michelle até entende, mas às vezes fica sufocada. Só que, ao mesmo tempo, dá para ver o amor gigante entre os dois. Eles riem juntos, conversam no carro, fazem piada. É aquele tipo de relação bonita, cúmplice. E é justamente por isso que dá um aperto no peito. Você sente que se algo acontecer com ela, ele não aguenta. A filha é literalmente tudo o que ele tem. Aí a história corta de novo. Agora é o Eric, o mecânico. O ambiente muda completamente. Oficina barulhenta, graxa nas mãos, contas acumuladas, telefone tocando com cobrança. A vida dele é luta o tempo todo. Ele trabalha pesado, faz hora extra, pega qualquer serviço. Não é para luxo, é sobrevivência. Porque em casa a situação é tensa. A esposa dele está muito doente, fraca, cansada, fazendo hemodiálise, entrando e saindo de hospital. A gente vê ele ajudando ela a levantar, preparando o remédio, tentando sorrir para não assustar, mas por dentro ele está quebrado. Tem uma cena forte dele olhando as contas médicas espalhadas na mesa, sem saber como pagar. E pior, os médicos falam que só um transplante de rim pode salvar ela. Sem isso, o tempo está acabando. Ele até ora, tenta acreditar, mas dá para sentir a revolta crescendo. Tipo, eu faço tudo certo, então por que Deus não ajuda? É uma fé cansada, desgastada. E aí o filme fica alternando essas três vidas, mostrando o dia a dia como se dissesse, olha como tá tudo normal, aproveita essa paz enquanto dá, porque você sabe que alguma coisa ruim tá chegando. Então vem um momento chave. Mariah discute com o pai. Nada explosivo, mas aquele tipo de conversa cheia de frustração acumulada. Ela sente que ele nunca escuta, ele acha que ela tá exagerando. Ela sai chateada, quer espairecer, quer dirigir um pouco para limpar a cabeça. Só que ela ainda é meio inexperiente no volante. A estrada está molhada, o tempo fechado, ela mexe no celular, se distrai. 1 segundo, só isso. Quando olha para frente, outro carro. Freada, perda de controle e o impacto. Corte seco, silêncio. Vidro estilhaçado, metal amassado, o barulho do motor morrendo e depois aquele silêncio estranho, pesado. Mariah está atordoada, sangue escorrendo na testa, o ouvido zunindo, tentando entender o que acabou de acontecer. Ela mal consegue respirar direito. Olha para o lado, vê fumaça saindo do capô e o outro carro completamente destruído. E dentro dele, Michelle, apagada, imóvel. Na hora, o pânico bate de verdade. Gente correndo, alguém ligando para o 911, sirene vindo de longe, tudo confuso, rápido demais. Corta para o hospital. E aí começa a parte mais tensa do filme.
Os paramédicos empurrando macarras pelos corredores, médicos gritando instruções, luz branca forte, portas batendo. Mariah é levada para um quarto, machucada, mas consciente. Ela pergunta 1000 vezes: e a outra garota? Ela tá bem? Ela tá viva? Só que ninguém responde direito. Enquanto isso, alguém liga para John. Ele tá no trabalho quando recebe a ligação. E olha, dá para sentir o mundo dele parando naquele segundo. O rosto dele muda na hora. Aquela expressão de: não, isso não pode estar acontecendo. Ele larga tudo e sai correndo. Quando ele chega no hospital e vê Michelle cheia de tubos, respirador, aparelhos apitando, pronto. O cara desmorona. Ele segura a mão dela, chama pelo nome, pede para ela acordar. É aquela cena que dói porque é simples, não tem discurso bonito. Só um pai implorando. E os médicos falam o que ninguém quer ouvir. O estado é gravíssimo. Traumatismo forte. Inchaço cerebral. Eles fazem cirurgia, tentam estabilizar, mas as chances são mínimas. Enquanto isso, do outro lado do hospital, David e a esposa chegam para ver Mariah. Ela está viva, vai ficar bem. Só que o alívio dura 2 segundos, porque a polícia chega. Perguntas, teste de álcool, relatório. E aí, eles descobrem. Foi ela que causou o acidente. A culpa cai em cima do pastor como um caminhão. Ele sempre pregou responsabilidade, caráter, fazer o certo. E agora, a filha dele quase matou alguém. Ele olha para Mariah, que está chorando sem parar, repetindo: a culpa é minha, pai, eu estraguei tudo. E não sabe o que falar. Não tem versículo bíblico que resolva isso. Não tem sermão. Só silêncio e peso. Pela primeira vez, a fé dele balança de verdade. Ele ora, mas parece que as palavras não saem. Agora, corta para o Eric. Ele está no hospital também, mas em outro setor, fazendo mais exames com a esposa. Mesma rotina cansativa de sempre. Má notícia atrás de má notícia. Até que o médico chama ele para conversar e fala algo diferente. Surgiu um possível doador compatível. Na hora ele nem entende. Depois cai a ficha. Pode ser a chance que eles estavam esperando há meses. Só que tem um detalhe cruel. Esse rim só existe porque alguém acabou de morrer ou está morrendo. A esperança dele nasce misturada com culpa. Ele fica feliz, mas ao mesmo tempo se sente horrível por estar torcendo pela morte de um desconhecido. E o filme deixa isso bem pesado. Nada é simples. Os médicos chamam John para conversar. Sala pequena, silêncio, aquele jeito sério de hospital que você já sabe o que significa. Eles explicam. Michelle não responde mais. O cérebro não mostra atividade. Tecnicamente, ela já se foi. Só as máquinas estão mantendo o corpo funcionando. Cara, é brutal. John trava. Ele fica olhando para o nada como se não tivesse entendido. Tipo, não, vocês erraram. Minha filha estava bem ontem. Isso não faz sentido. Negação total. Aí vem a pergunta mais difícil de todas. Você já pensou sobre doação de órgãos? É como se fosse uma facada. Ele acabou de perder a filha e já estão pedindo para tirar partes dela. Ele fica com raiva, com Deus, com o hospital, com a garota do acidente, com tudo. Mas ao mesmo tempo, é a chance de salvar outras vidas. Depois do caos do hospital, tudo fica mais devagar. Mas é aquele tipo de calmaria que machuca mais que gritaria. A gente volta pro John sentado ao lado da cama da Michelle. Só o barulho das máquinas. O bip, bip, bip constante. Ele segura a mão dela, que tá fria. Fica conversando como se ela ainda pudesse ouvir. Conta histórias da infância dela. Lembra quando ela aprendeu a andar de bicicleta, quando perdeu o primeiro dente, quando chorou no primeiro dia de aula. Coisas simples, coisas normais. E é isso que dói. Porque não era para acabar assim. Não tinha nada de especial naquele dia. Não era uma guerra, não era doença, não era nada grandioso.
Foi só um acidente. Ele começa a questionar Deus de verdade. Não é oração bonita, é quase briga. Tipo, eu já perdi minha esposa, agora minha filha também? Sério? Isso é justo? Dá pra ver que a fé dele tá quebrando. Enquanto isso, do outro lado do hospital, Eric recebe a confirmação. O rim é compatível. Pode salvar a esposa. Só que depende da autorização da família da doadora. Ou seja, depende da decisão de John. E aí, o filme corta para a casa do Eric depois. Ele conta para a esposa, todo cuidadoso, tentando animar ela. Só que ela fala algo que desmonta ele. Eu não quero que alguém morra por minha causa. Olha o peso disso. Ela está morrendo e mesmo assim ainda pensa nos outros. Ela não quer ser a razão da dor de outra família. Essa cena mexe muito com ele. Porque até então ele estava meio revoltado com Deus, reclamando da vida, pensando só no próprio sofrimento. E ali ele percebe, não é só sobre ele. Tem outras pessoas sofrendo igual ou até mais. Enquanto isso, David tenta lidar com a culpa dentro de casa. Mariah não para de chorar. Ela mal dorme, fica repetindo a cena na cabeça o tempo todo. Se eu não tivesse pegado o carro, se eu tivesse prestado atenção, se eu tivesse esperado. Ela começa a se sentir um monstro, como se tivesse destruído uma família inteira. E o pastor, que sempre teve resposta para tudo, agora não sabe o que falar para a própria filha. Ele tenta orar com ela, mas a oração sai travada. Ele percebe uma coisa dolorosa. É fácil falar de fé quando o problema é dos outros. Difícil é confiar quando o erro veio da sua própria casa. Primeiro, a gente acompanha o pastor David Newman. Ele acorda cedo, arrumado, sério, sempre com aquela postura de homem responsável. Parece que ele já levanta pensando nos problemas da igreja. Celular tocando, mensagem de fiel pedindo oração, reunião marcada, gente precisando de conselho. Ele vive para isso. E olha, ele é sincero. Ele realmente quer ajudar as pessoas. Só que tem um detalhe importante. Ele é o tipo de cara que cuida de todo mundo, menos de quem mora com ele. Em casa, a esposa tenta conversar, mas ele vive distraído. Sempre, já vou, só um minuto, depois a gente fala. E a filha, Mariah, sente isso mais forte ainda. Ela é adolescente, cheia de energia, canta o tempo todo, vive com fone de ouvido, sonhando com música. Ela participa do coral, compõe, quer mostrar as músicas para o pai, mas parece que ele nunca tem tempo. Tem uma cena bem simples, mas que dói. Ela tenta conversar com ele sobre o futuro, sobre a faculdade, sobre cantar profissionalmente, e ele responde rápido, sem nem olhar direito, tipo, a gente fala disso depois. Só que esse depois nunca chega. Dá para sentir que ela ama o pai, mas também carrega aquela mágoa silenciosa de se sentir invisível. Enquanto isso, o filme corta para John, o policial. O clima já é diferente. A casa é mais quieta, só ele e a filha, Michelle. Dá para perceber que falta alguém ali. A mãe. Ela já morreu, e isso deixou um buraco enorme nos dois. John virou pai e mãe ao mesmo tempo. Ele faz café da manhã, pergunta se a filha dormiu bem, leva para a escola, busca depois, tudo certinho, tudo controlado. Controlado até demais. Ele é super protetor, liga toda hora, quer saber onde ela está, com quem está, quando volta. Michelle até entende, mas às vezes fica sufocada. Só que, ao mesmo tempo, dá para ver o amor gigante entre os dois. Eles riem juntos, conversam no carro, fazem piada. É aquele tipo de relação bonita, cúmplice. E é justamente por isso que dá um aperto no peito. Você sente que se algo acontecer com ela, ele não aguenta. A filha é literalmente tudo o que ele tem. Aí a história corta de novo. Agora é o Eric, o mecânico. O ambiente muda completamente. Oficina barulhenta, graxa nas mãos, contas acumuladas, telefone tocando com cobrança. A vida dele é luta o tempo todo. Ele trabalha pesado, faz hora extra, pega qualquer serviço. Não é para luxo, é sobrevivência. Porque em casa a situação é tensa. A esposa dele está muito doente, fraca, cansada, fazendo hemodiálise, entrando e saindo de hospital. A gente vê ele ajudando ela a levantar, preparando o remédio, tentando sorrir para não assustar, mas por dentro ele está quebrado.
Tem uma cena forte dele olhando as contas médicas espalhadas na mesa sem saber como pagar. E pior, os médicos falam que só um transplante de rim pode salvar ela. Sem isso, o tempo está acabando. Ele até ora, tenta acreditar, mas dá para sentir a revolta crescendo. Tipo, eu faço tudo certo, então por que Deus não ajuda? É uma fé cansada, desgastada. E aí o filme fica alternando essas 3 vidas, mostrando o dia a dia como se dissesse: olha como tá tudo normal, aproveita essa paz enquanto dá, porque você sabe que alguma coisa ruim tá chegando. Então vem um momento chave. Mariah discute com o pai. Nada explosivo, mas aquele tipo de conversa cheia de frustração acumulada. Ela sente que ele nunca escuta, ele acha que ela está exagerando. Ela sai chateada, quer espairecer, quer dirigir um pouco para limpar a cabeça. Só que ela ainda é meio inexperiente no volante. A estrada está molhada, o tempo fechado, ela mexe no celular, se distrai. 1 segundo, só isso. Quando olha para frente, outro carro. Freada, perda de controle e o impacto. Corte seco, silêncio, vidro estilhaçado, metal amassado, o barulho do motor morrendo e depois aquele silêncio estranho, pesado. Mariah está atordoada, sangue escorrendo na testa, o ouvido zunindo, tentando entender o que acabou de acontecer. Ela mal consegue respirar direito. Olha para o lado, vê fumaça saindo do capô e o outro carro completamente destruído. E dentro dele, Michelle, apagada, imóvel. Na hora, o pânico bate de verdade. Gente correndo, alguém ligando para o 911, sirene vindo de longe, tudo confuso, rápido demais. Corta para o hospital. E aí começa a parte mais tensa do filme. Os paramédicos empurrando macarras pelos corredores, médicos gritando instruções, luz branca forte, portas batendo. Mariah é levada para um quarto, machucada, mas consciente. Ela pergunta 1000 vezes: e a outra garota? Ela tá bem? Ela tá viva? Só que ninguém responde direito. Enquanto isso, alguém liga para John. Ele tá no trabalho quando recebe a ligação. E olha, dá para sentir o mundo dele parando naquele segundo. O rosto dele muda na hora. Aquela expressão de: não, isso não pode estar acontecendo. Ele larga tudo e sai correndo. Quando ele chega no hospital e vê Michelle cheia de tubos, respirador, aparelhos apitando, pronto. O cara desmorona. Ele segura a mão dela, chama pelo nome, pede para ela acordar. É aquela cena que dói porque é simples, não tem discurso bonito. Só um pai implorando. E os médicos falam o que ninguém quer ouvir. O estado é gravíssimo. Traumatismo forte. Inchaço cerebral. Eles fazem cirurgia, tentam estabilizar, mas as chances são mínimas. Enquanto isso, do outro lado do hospital, David e a esposa chegam para ver Mariah. Ela está viva, vai ficar bem. Só que o alívio dura 2 segundos, porque a polícia chega. Perguntas, teste de álcool, relatório. E aí, eles descobrem. Foi ela que causou o acidente. A culpa cai em cima do pastor como um caminhão. Ele sempre pregou responsabilidade, caráter, fazer o certo. E agora, a filha dele quase matou alguém. Ele olha para Mariah, que está chorando sem parar, repetindo: a culpa é minha, pai, eu estraguei tudo. E não sabe o que falar. Não tem versículo bíblico que resolva isso. Não tem sermão. Só silêncio e peso. Pela primeira vez, a fé dele balança de verdade. Ele ora, mas parece que as palavras não saem. Agora, corta para o Eric. Ele está no hospital também, mas em outro setor, fazendo mais exames com a esposa. Mesma rotina cansativa de sempre. Má notícia atrás de má notícia. Até que o médico chama ele para conversar e fala algo diferente. Surgiu um possível doador compatível. Na hora ele nem entende. Depois cai a ficha. Pode ser a chance que eles estavam esperando há meses. Só que tem um detalhe cruel. Esse rim só existe porque alguém acabou de morrer ou está morrendo. A esperança dele nasce misturada com culpa. Ele fica feliz, mas ao mesmo tempo se sente horrível por estar torcendo pela morte de um desconhecido.
E o filme deixa isso bem pesado. Nada é simples. Os médicos chamam John para conversar. Sala pequena, silêncio, aquele jeito sério de hospital que você já sabe o que significa. Eles explicam. Michelle não responde mais. O cérebro não mostra atividade. Tecnicamente, ela já se foi. Só as máquinas estão mantendo o corpo funcionando. Cara, é brutal. John trava. Ele fica olhando para o nada como se não tivesse entendido. Tipo, não, vocês erraram. Minha filha estava bem ontem. Isso não faz sentido. Negação total. Aí vem a pergunta mais difícil de todas. Você já pensou sobre doação de órgãos? É como se fosse uma facada. Ele acabou de perder a filha e já estão pedindo para tirar partes dela. Ele fica com raiva, com Deus, com o hospital, com a garota do acidente, com tudo. Mas ao mesmo tempo, é a chance de salvar outras vidas. Depois do caos do hospital, tudo fica mais devagar. Mas é aquele tipo de calmaria que machuca mais que gritaria. A gente volta pro John sentado ao lado da cama da Michelle. Só o barulho das máquinas. O bip, bip, bip constante. Ele segura a mão dela, que tá fria. Fica conversando como se ela ainda pudesse ouvir. Conta histórias da infância dela. Lembra quando ela aprendeu a andar de bicicleta, quando perdeu o primeiro dente, quando chorou no primeiro dia de aula. Coisas simples, coisas normais. E é isso que dói. Porque não era para acabar assim. Não tinha nada de especial naquele dia. Não era uma guerra, não era doença, não era nada grandioso. Foi só um acidente. Ele começa a questionar Deus de verdade. Não é oração bonita, é quase briga. Tipo, eu já perdi minha esposa, agora minha filha também? Sério? Isso é justo? Dá pra ver que a fé dele tá quebrando. Enquanto isso, do outro lado do hospital, Eric recebe a confirmação. O rim é compatível. Pode salvar a esposa. Só que depende da autorização da família da doadora. Ou seja, depende da decisão de John. E aí, o filme corta para a casa do Eric depois. Ele conta para a esposa, todo cuidadoso, tentando animar ela. Só que ela fala algo que desmonta ele. Eu não quero que alguém morra por minha causa. Olha o peso disso. Ela está morrendo e mesmo assim ainda pensa nos outros. Ela não quer ser a razão da dor de outra família. Essa cena mexe muito com ele. Porque até então ele estava meio revoltado com Deus, reclamando da vida, pensando só no próprio sofrimento. E ali ele percebe, não é só sobre ele. Tem outras pessoas sofrendo igual ou até mais. Enquanto isso, David tenta lidar com a culpa dentro de casa. Mariah não para de chorar. Ela mal dorme, fica repetindo a cena na cabeça o tempo todo. Se eu não tivesse pegado o carro, se eu tivesse prestado atenção, se eu tivesse esperado. Ela começa a se sentir um monstro, como se tivesse destruído uma família inteira. E o pastor, que sempre teve resposta para tudo, agora não sabe o que falar para a própria filha. Ele tenta orar com ela, mas a oração sai travada. Ele percebe uma coisa dolorosa. É fácil falar de fé quando o problema é dos outros. Difícil é confiar quando o erro veio da sua própria casa. Assista Tubi Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.